Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero compartilhar uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. A palavra do Senhor diz em João capítulo 3, versículo de número 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, quando observamos a palavra de Deus, quando começamos a ler a palavra do Senhor, nós começamos a entender e a enxergar quão grande amor Deus tem para com a vida do homem. Esse amor de Deus é tão grande que chegou ao ponto dele enviar o seu próprio Filho para que morresse por mim e por você ali naquela cruz. Quando Cristo veio a essa terra, ele veio com um propósito: não de condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele, assim diz a palavra de Deus. E nós enxergamos que quando Cristo está naquela cruz, ele estava levando sobre si o meu pecado e o seu pecado. É o que se cumpre, que diz no livro de Isaías, que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e que pelas suas feridas nós pudemos ser sarados. Quando olhamos a palavra do Senhor, vemos que o propósito de Cristo para com a humanidade foi esse. Ele veio e se entregou, levou sobre si os nossos pecados para nos dar o direito de ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão e, por fim, herdar a vida eterna, a qual o Senhor tem prometido a todos aqueles que creem no seu Filho Jesus, como foi dito na palavra de Deus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então enxergamos o propósito de Deus para com a vida do homem. Só que quando nós começamos a observar nos dias atuais como o homem tem se portado diante da palavra de Deus, vemos que a maioria tem dado descrédito a essa palavra, tem desacreditado, tem banalizado e tem zombado da palavra do Senhor. E nós observamos, quando continuamos lendo a palavra do Senhor, observando essa palavra, vemos que Jesus mais uma vez virá, mas não como um Salvador, mas ele virá como juiz. Segundo a palavra do Senhor diz ali em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz que haverá o dia do juízo, que é o dia da destruição dos homens ímpios. E o que eu acho interessante, quero compartilhar com você nesse momento que, querendo ou não, nós teremos um encontro com Cristo. E a pergunta que eu quero deixar para você você está pronto para ter um encontro com Cristo como seu Salvador? Ou você vai continuar zombando, desvalorizando, não dando crédito à palavra do Senhor? Porque quando você faz isso, você é réu do juízo. E se você é réu do juízo, você sofrerá a sentença da condenação e terá um encontro com Cristo, mas não como Salvador, mas como seu juiz. Mas a vontade de Deus para a minha e para a sua vida é que nós venhamos ter um encontro com Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque aquele que nele crê, ele está livre da ira de Deus, porque Jesus, ele nos livra da ira e da condenação eterna. Fica essa palavra para o seu coração. Como você tem se portado a essa palavra, a essa promessa de salvação, a pessoa de Jesus? Você tem o recebido? Você tem o servido? Você tem o aceitado na sua vida, ou você tem o negado para sofrer o juízo? Que nós possamos a cada dia entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Que nós possamos todos os dias confessar a nossa fé somente em Jesus Cristo, porque diz a palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Jesus, ele tem promessa de salvação. Jesus tem promessa de restauração, tem promessa de que aquele que nele crê viverá uma comunhão com Deus. Mas está em mim e em você abrir a porta e deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, reflita nessa palavra e veja como você tem se portado, estado diante da presença de Deus. Que Deus os abençoe.